Apague a luz, afunde o travesseiro, deixe que a noite chegue como um tecido pesado sobre os ombros. Convido você a puxar a cortina de veludo comigo e a atravessar uma porta que, em muitas cidades ao longo dos séculos, abriu para um universo feito de brilho e silêncio. Esta é a história dos prostíbulos de luxo. Não um tratado de escândalos, nem um catálogo de sensações, mas uma viagem pelo lado elegante da prostituição, onde a etiqueta e a estética frequentemente serviram de verniz a relações de poder que nem sempre foram tão belas quanto pareciam. Ao longo desta narrativa, caminharei por salões e quartos forrados de seda, por corredores que cheiram a cera e perfumes caros, por mesas onde o vinho era servido em taças que refletiam faces nervosas e risos calculados. Trarei panoramas que tentam explicar como esses lugares se tornaram instituições urbanas e, de modo alternado, pequenas vinhetas arquetípicas, cenas reconstruídas que procuram humanizar, sem sensacionalismo, quem operava e quem frequentava esses salões. Onde a história exige precisão e fonte, usarei termos como indefinido. Quando desenho um rosto ou uma conversa, avisarei que se trata de imaginação responsável, um retrato possível entre muitos. Antes de seguir, uma palavra curta. Este relato aborda exploração, desigualdade e escolhas forçadas, tanto quanto descreve lustre e cetim. Não é um apelo à condenação fácil, é um convite à compreensão crítica. Se neste tom noturno você sentir que esta história merece ser ouvida por outros, inscreva-se e curta. Fica comigo até o fim desta noite. E origens e salões, cerimônia, conversação e o surgimento do privado. Nas origens desses espaços elegantes há com frequência uma dobra entre o público e o privado. Em cortes e cidades, antes mesmo que a palavra bordel adquirisse o peso que tem hoje, existiam salões privados, quartos de anfitriãs e espaços de sociabilidade que reuniam música, poesia e a venda de atenção. Eram locais onde a distinção entre entretenimento e transação era fluida, onde conversas políticas se davam à margem de jantares, onde favores e influência se trocavam tão discretamente quanto bilhetes dobrados. Panorama histórico, reconstrução contextual indefinido. Esses salões proliferaram em centros de poder e comércio, cidades portuárias, capitais de império, sedes de cortes. Ali se cruzavam viajantes, diplomatas, mercadores e membros de elites locais. O espaço privado, decorado com espelhos, tapeçarias e móveis polidos, oferecia um palco para o que poder e prestígio sempre buscaram: rituais de reconhecimento e reafirmação social. O luxo ali era tanto palco quanto moeda simbólica. Dominava-se a cena com gestos, olhares, modos de falar. Vinhete arquetípica, reconstrução imaginativa. Havia um salão cujas janelas davam para um canal calmo. À noite, o reflexo das lâmpadas tremulava, como se o próprio canal fosse um espelho quebrado. No centro, uma anfitriã de postura impecável recebia um pequeno cortejo, um advogado de fala rápida, um mercador que trazia seda de terras distantes, um jovem poeta que procurava subsídios e favores. Ela não era chamada de madame, no sentido mais explícito. Naquela época o título variava, mas comandava a sala com a naturalidade de quem havia nascido entre livros e bordados. Ordenava o piano, indicava a canção, oferecia chá de jasmim e, entre um comentário perspicaz e outro, negociava favores. A relação ali não se limitava ao leito. Havia ensino de etiqueta, introdução a círculos, pequenos patrocínios. Para alguns frequentadores, pagar por essa atenção era comprar uma passagem para outro mundo social. Para outros, era a única forma de ser visto. Imagem sensorial, seda roçando a pele, velas que deixavam pingos de cera curtos como lágrimas, o som de um alaúde que parecia remar contra o silêncio. O perfume, misto de incenso e óleo perfumado, impregnava cortinas e móveis, tornando o ar pesado e íntimo. Esses precursores estabeleceram um padrão. O hospício do luxo não era só um lugar de encontros íntimos, era um ambiente performativo, onde a aparência e a conversação compunham a mercadoria. Ali se aprendiam códigos,
de vestir, de falar, de sorrir, que mais tarde se cristalizariam nos salões reconhecíveis da modernidade. Segundo, da sociabilidade privada à instituição urbana. O século da etiqueta. Com a urbanização e o crescimento das classes industriais, os salões privados evoluíram em diferentes contextos para formas mais reconhecíveis de casas de luxo. Grandes cidades viram surgir estabelecimentos onde o serviço era sistematizado, onde havia uma divisão de tarefas e uma estética cuidadosa, móveis de ébano, espelhos polidos, tapetes persas, música ao vivo, cartas de preços que marcavam níveis de atendimento. A etiqueta tornou-se quase um contrato não escrito entre quem oferecia e quem consumia. Panorama analítico. A consolidação desses espaços foi alimentada por desigualdades econômicas e por mudanças de parentesco social. Homens que acumulavam riqueza, muitas vezes em profissões novas ou em comércio internacional, procuravam na vida noturna, além de descanso e prazer, uma forma de reafirmação de status. A presença de artistas, atores e intelectuais nas proximidades desses estabelecimentos conferia-lhes uma aura cultural. Era fácil cruzar, numa mesma rua, uma sala de concerto e uma casa onde a noite se vendia com pompa. A relação entre luxo e cultura funcionava como um selo de legitimação. Aquilo que se enquadrava com finos modos e conversas eruditas parecia, para muitos, menos reprovável do que formas mais cruas de transação. Havia uma gestão profissional. Uma dona de casa, que nos relatos mais claros é chamada de madame, organizava a rotina, recrutava, educava e protegia, mas também extraía lucro. A madame era ambivalente. Às vezes se via como patrona, às vezes como empresária fria. Funcionários compunham a engrenagem, músicos, cozinheiros, criados, porteiros. A casa inseria-se numa microeconomia própria, com fornecedores, roupas sob medida, transporte e, frequentemente, um código de confidencialidade tão estrito quanto uma cartilha de honra. Vinhete arquetípica. A madame. Reconstrução imaginativa. Na concierge de um casarão com fachada alta e escadaria de mármore, ela surgia com um casaco de corte perfeito e olhos que calculavam o mundo com precisão. Anos antes, viera de uma cidade portuária, conhecia rostos e nomes, palavras e feridas. Sua casa funcionava como um pequeno estado. Havia mesas combinadas para certos tipos de clientes, quartos preparados com antolhos de veludo, uma coleção de leques e luvas que dizia mais que palavras. Ela educava as mulheres, pagava-lhe aulas de piano e francês, decidia quem ficaria nas salas principais e quem trabalharia apenas como companhia discreta. Em privado, lia cartas e mediava dívidas. De manhã, podia ser vista comprando perfumes caros ou consultando o banqueiro. À noite, acendia as luzes, verificava a arrumação dos quartos e, com uma voz que misturava afeto e autoridade, vinha instruir os recém-chegados sobre postura e protocolo. Imagem sensorial. O toque de luvas de couro recém-feitas, o som dos saltos na escada de madeira, o reflexo de uma vela numa fita de cetim, o cheiro do tabaco adocicado dos clientes misturava-se ao aroma do café servido cedo aos empregados. É aqui que a noção do lado elegante ganha contornos mais claros. As casas de luxo formataram um produto que ia além do corpo, vendiam discrição, educação, companhia e um espetáculo privado. Dentro dessa economia, certas figuras, a madame, a cortesã, o músico, tornavam-se peças centrais de uma performance cuidadosamente ensaiada. 3. A estética do luxo, apresentação, teatro íntimo e a instrução das cortesãs. Uma das marcas mais constantes desses locais é a estética, e a estética não é banal. Ela funciona como sistema de classificação social. A roupa, a música, o filtro de conversas são meios pelos quais se marca a diferenciação. A cultura do cuidado, maquiagem, penteados, roupas de qualidade, era nesse contexto técnica de trabalho tanto quanto arte. A cortesã, no sentido mais ligado ao luxo, era mais do que uma fornecedora de companhia física. Era educada nas artes de entreter,
de ler um interlocutor, de manter presença. Panorama analítico. Formação e instrução variavam. Algumas eram ensinadas em casas por instrutoras, outras em escolas informais. As disciplinas incluíam etiqueta, línguas estrangeiras, leitura, música, dança e uma noção de conversação capaz de entreter uma mesa de políticos e artistas. Esse capital cultural aumentava o valor de mercado e a habilidade para flertar com códigos, apoiar a conversa certa, saber quando silenciar, era tão valiosa quanto o traje usado numa noite. A estética, nesse sentido, era também um mecanismo de controle. Definir o que era atraente definia quem poderia ascender no sistema. Economia simbólica e material. O luxo exigia custos. Vestuário sob medida, joias, cuidados pessoais. Muitas mulheres, em troca do acesso a essa formação, aceitavam vínculos contratuais com a casa, uma espécie de adiantamento de riquezas que seria compensado com trabalho. Essa economia podia permitir mobilidade social real para algumas. Para outras era um laço financeiro que aprisionava. A ambivalência entre agência e dependência aparece aqui. A mesma formação que oferecia instrumentos de ascensão também fortalecia mecanismos de dívida. Vinhete arquetípica, a cortesã, reconstrução imaginativa. Ela chegava à casa com um vestido de corte simples, mas uma postura que parecia ter sido esculpida por aulas de piano. Sua voz era treinada para não ser nem muito alta nem muito baixa. Sabia citar um verso de memória, tocar uma canção curta, acompanhar uma conversa de política, com uma pergunta que fazia o homem se sentir competente. Recebera instrução por meses, aprendera a reconhecer o brilho dos olhos de um cliente e a medir quanto incluir de confidência. No espelho, ajustava uma mecha de cabelo com dedos que mostravam mãos acostumadas ao trabalho delicado. Fora contratada por um adiantamento que cobrira dívidas de família. Em troca, prometera lealdade profissional e parte de seus ganhos à casa. Havia dias em que, ao terminar o serviço, caminhava pela cidade com a sensação estranha de ter vendido uma parte de si e, com essa moeda, comprado outros pedaços. Livros, um pequeno relógio, a promessa de uma viagem. Imagem sensorial. O arranhar de um casaco de veludo ao ser puxado para trás, o toque de pérolas contra o pulso, o som de risos contidos que se misturavam ao tilintar de prata nas mesas. O perfume que usava, sutil, longe de ser vulgar, deixava uma trilha na cortina quando ela se aproximava. Quarto, economias e logística. Quem lucra, quem organiza, quem paga. Para entender essas casas, é preciso olhar a cadeia. Não apenas quem frequenta e quem serve, mas também as redes que as sustentam. Fornecedores de luxo, costureiras, músicos, zapateiros, transportadores, padrinhos que ofereciam proteção ou clientes que, por influência, garantiam impunidade. A casa de luxo era, em muitos sentidos, uma pequena empresa conectada a uma teia maior. Panorama econômico. Os preços eram frequentemente estratificados. Havia níveis de atendimento, desde uma companhia para um jantar até espaços reservados para passagens mais prolongadas. O preço era estabelecido tanto pelo mercado quanto por sinalizações de prestígio. Determinadas casas cobravam mais por causa de sua clientela ou pela fama de suas cortesãs. Do lado do lucro, a madame tomava uma parte. Fornecedores cobravam, funcionários recebiam salários muitas vezes baixos e irregularidades surgiam, adiantamentos, dívidas, juízos sobre o destino de rendas. Havia ainda a circulação de presentes, favores e patrocínios, formas de pagamento que não passavam apenas por moeda, relações com entretenimento e cultura. Essas casas, em muitas cidades, mantinham vínculos com teatros, salões musicais e cafés literários. A rotatividade de artistas permitia uma mistura entre o mercado do prazer e o mercado cultural. O cliente que procurava a companhia sofisticada podia naquela noite ver uma apresentação, discutir um poema, e então ser conduzido a um ambiente privado. A transição entre plateia e sala íntima era, muitas vezes, suave. Vinhete arquetípica. O cliente. Reconstrução imaginativa.
Ele era um homem de negócios que viajava entre portos. Em casa, governava uma empresa. Fora, desejava ser visto em companhia que não apenas acendesse seus instintos, mas confirmasse seu lugar na esfera social. Na casa, ele pedia um vinho raro e conversava sobre rotas de comércio. Ria quando uma cortesã citava um verso em francês, deixava um presente caro num gesto que não pretendia ser secreto. Por trás do gesto havia orgulho e a necessidade de exibir poder. Já às vezes, tinha medo de perder o respeito dos pares. Outras vezes, buscava ali um refúgio onde não precisasse desempenhar o papel do chefe. Imagem sensorial. O som de uma carta sendo passada por baixo da porta, o barulho metálico de moedas pesadas, o perfume do tabaco misturado ao leve odor de flores. As mãos que tocavam a taça eram grandes e levemente marcadas pelo trabalho. Essas relações monetárias e simbólicas mostram como o luxo é, em essência, uma economia que fabrica distinções. Ela produz valor ao transformar atenção em prestígio e prestígio em poder visível, e visível, muitas vezes, significa protegido. V. A ética pública e a hipocrisia. Leis, reformas e silêncio seletivo. À medida que essas casas se tornaram mais visíveis e, ao mesmo tempo, mais necessárias para as elites, as sociedades reagiram de formas ambíguas. Surgiram movimentos de reforma social que pediam moralização da vida pública. Autoridades prometeram controle e retórica sobre o bem comum foi invocada. Mas a aplicação das normas sempre foi seletiva. Enquanto algumas casas eram fechadas com alarde e escândalo, outras, mais discretas ou mais bem conectadas, continuavam a operar protegidas pela omissão ou pela cumplicidade de poderosos. Panorama analítico. Os mecanismos de repressão variaram, desde proibições gerais até regulações que buscavam rastrear a saúde pública, licenças e zonas toleradas. Em alguns contextos, a legislação adotou um viés moralizante, em outros, uma preocupação sanitária. Em todas as fórmulas, entretanto, havia frequentemente duas camadas: a retórica pública, que exigia decência, e a prática privada, que negociava exceções. Escândalos estouravam quando a imprensa ou correntes políticas viam vantagem em expor, mas raramente implicavam mudanças profundas na distribuição de poder. A seletividade da repressão servia por vezes para confirmar privilégios. Fechar uma casa mal vista enquanto outra, de aparência mais refinada e com clientela influente, escapava por meio de pressões e subornos. Consequências sociais. Repressões brutas empurraram muitos desses espaços para a clandestinidade ou para transformações. Clubes privados, associações discretas ou redes de encontros marcados por convite. A criminalização do ambiente visível não extinguia a procura, apenas a deslocava e, com frequência, aumentava os riscos para os trabalhadores. A narrativa pública de defesa da moralidade era, então, uma cortina que raramente alcançava a raiz das desigualdades que sustentavam esse mercado. Pequena nota editorial. Ao falar de repressão, convém lembrar que a criminalização nem sempre protege os mais vulneráveis. Transformar a prática em crime sem oferecer alternativas econômicas ou sociais tende a agravar riscos, deportações, prisões, perda de renda e maior exposição à violência. Não é intenção deste relato oferecer soluções simples, apenas indicar que políticas e moral pública caminharam historicamente de mãos dadas com seletividade e hipocrisia. Colonialismo, portos e o trânsito do luxo. O mundo como mercado noturno. Nas cidades portuárias e nos centros coloniais, o encontro entre viajantes ricos e espaços de luxo ganhou dimensões transnacionais. Diplomatas, oficiais, mercadores e marinheiros moviam dinheiro, e junto com ele expectativas culturais. A presença de casas de luxo nessas cidades espelhava fluxos comerciais e relações de poder. Quem chegava com moeda podiam comprar companhia e prestígio local. Panorama analítico. A dinâmica colonial exacerbou desigualdades. Homens estrangeiros com poder econômico encontravam facilidade em acessar espaços exclusivos,
Mulheres locais, em muitos casos, foram incorporadas a redes que combinavam hospitalidade com exploração. A circulação de estilos, roupas, músicas, perfumes seguia as rotas do comércio. Ao mesmo tempo, as casas na periferia do império podiam ser pontos de encontro entre culturas, mas também espaços onde desigualdades raciais e sociais eram reforçadas através de categorização e hierarquização do serviço. Transformações decorrentes da globalização. Com o tempo, a modernidade transportou novos bens e novas formas de apresentação. Gramofones, revistas, modas metropolitanas. As casas que acompanhavam esses fluxos exibiam novidades. As que ficavam à margem perdiam prestígio. Turismo de luxo e entretenimento pago começaram a reconfigurar o horizonte. O cliente podia escolher entre experiências locais autênticas e simulacros cuidadosamente hegelianos do que chamavam o luxuoso europeu. Paralelamente, as críticas morais se enrijeciam, especialmente quando alianças políticas ou religiosas ganhavam tração. Vinhete curta, porto e viagem, reconstrução imaginativa. Em um cais iluminado por lampiões, um homem desembarca com uma mala de couro e o frescor de viagens longas. Procura naquela cidade estranha um lugar que lhe confirme identidade e fortuna. É guiado por um conhecido a uma casa com uma varanda que dava para o mar. Lá senta-se, bebe e ouve músicas que lembram a sua terra. Ao lado, a conversa é sobre viagens, navios e rotas comerciais. O mundo inteiro parece encostar naquelas paredes por uma noite. Imagem sensorial. O salmarinho na brisa noturna, o rangido distante de mastros, o perfume tropical misturado ao de tabaco europeu. 7. Ambivalência moral e agência. Resistências, economias pessoais e escolhas ambíguas. É inevitável enfrentar ao contar essa história a tensão entre agência e coerção. Muitas mulheres, e também homens em outros contextos, negociaram com inteligência dentro de estruturas de poder. Aprenderam a ler clientes, a domesticar conversas, a economizar para comprar uma pequena autonomia. Ao mesmo tempo, havia coerções econômicas e sociais. Dívidas, falta de alternativas laborais, normas de gênero e regimes punitivos restringiam opções. Panorama humano. As narrativas individuais costumam ser contraditórias. Para algumas, trabalhar em uma casa de luxo significou acesso a uma formação que proporcionou ascensão social, ou, pelo menos, segurança financeira relativa. Para outras, foi uma história marcada por controle de terceiros, decepção e violência. Essas realidades convivem lado a lado e não se reduzem a bons ou maus lugares. Exigem um olhar que entenda estruturas maiores, de classe, gênero e raça. Exemplo analítico. Quando uma casa oferecia aulas, roupas e proteção contra a rua, criava um paradoxo. De um lado, empoderamento parcial. De outro, dependência. Quando legislações exigiam licenças e controles sanitários, podiam tanto proteger como estigmatizar. A economia do luxo, assim, produziu trajetórias diversas e reduzir tudo à vitimização única seria negar a complexidade humana. 8. A face visível e a face oculta do luxo. Estética como poder e controle. A estética que se praticava nesses ambientes tinha função dupla. Era, ao mesmo tempo, meio de sedução e mecanismo de hierarquização. Ao ensinar uma mulher a falar certo, a se vestir de modo requintado, a dominar uma língua estrangeira, a casa incorporava nela um capital utilizável no mercado do status. Mas também definia limites. Quem não se enquadrasse naquela estética ficava invisível, reduzida à periferia. Panorama simbólico. O luxo, nesse sentido, era pedagógico. Ele ensinava a reconhecer quem pertencia e quem não pertencia. A diferença entre espaços aceitáveis e espaços marginalizados mantinha-se menos na lei escrita e mais nas práticas sociais. Essa pedagogia do gosto, aplicada de forma quase ritualística, reproduzia distinções de classe e raça, mesmo quando revestida de cosmopolitismo. Assim, o brilho das cortinas dizia tanto sobre gosto
quanto sobre segregação. Mini ganchos para manter o fio. Do salão ao bordel, a passagem foi feita de música, etiqueta e negócios. Enquanto as luzes se acendiam no salão, fora havia sempre um preço a pagar. Vi. Reflexão parcial antes da transição. Nessas primeiras estações da nossa viagem noturna, vimos como o lado elegante da prostituição não é apenas questão de aparência, mas uma máquina complexa de símbolos, trocas e vulnerabilidades. Vimos madames que atuavam como gerentes e protetoras, cortesãs cujas habilidades culturais eram mercadoria e clientes que buscavam mais que prazer, buscavam reafirmação social. Também observamos como a regulação social e a moral pública operavam muitas vezes com seletividade, protegendo privilégios e pressionando os mais frágeis. Ainda há mais a contar. O choque entre leis e práticas, os escândalos que abalaram reputações, as metamorfoses do século XX em direção a clubes privados e entretenimento pago profissionalizado, e o modo como o turismo de luxo reinventou, mas também reproduziu, antigas desigualdades. Há igualmente consequências individuais que vão desde formas de resiliência até traumas e exclusões que não se apagam com o tempo. Aqui encerro momentaneamente este trecho da viagem. À frente, voltaremos a examinar os mecanismos legais que tentaram controlar essas casas, as transformações trazidas pelas guerras, pelas tecnologias e pelos mercados globais, e um retrato mais aprofundado da ambivalência moral que atravessa toda essa história. Antes de atravessarmos essa próxima porta, penso no brilho. Ele sempre projetou sombras. E é nessas sombras que repousam as perguntas mais difíceis, questões de poder, de escolha e de responsabilidade coletiva, que nos convidam a olhar sem cegar-nos pelo fascínio das luzes. Antes de atravessar a próxima porta, fecho os olhos por um instante e deixo o som das cortinas ao vento se misturar ao pensamento. A história do lado elegante da prostituição segue, a partir daqui, por vias onde a lei, a guerra, a imprensa e as novas tecnologias foram redesenhando o mapa do que se permitia ver e do que se preferia ocultar. Ao longo do próximo trecho, caminharemos por corredores onde a luz da modernidade acendeu tanto clarões quanto interstícios escuros, e assim como antes, alternarei panoramas analíticos com pequenas vinhetas reconstruídas, para sustentar rostos e vozes humanas dentro do grande calendário das transformações sociais. Leis, moral pública e espetáculos de virtude. Quando a sociedade começou a produzir leis em larga escala sobre a moral pública, o que se fez sentir não foi apenas um conjunto de normas, formou-se um espetáculo. A retórica da salvação social percorreu jornais, sermões e câmaras legislativas, e em suas palavras pairavam intenções diversas, desde preocupações sanitárias até estratégias para controlar o corpo e a mobilidade de certas populações. Em alguns lugares, a resposta oficial mesclou vigilância com oferta de serviços, consultas médicas, registros, zonas designadas. Em outros, prevaleceram proibições e penas que transformavam a existência noturna em risco constante. Panorama analítico. É importante distinguir entre intenções declaradas e efeitos reais. Quando o discurso enfatizava a proteção da ordem pública ou da saúde, muitas medidas, na prática, serviam para restringir a visibilidade de quem trabalhava na noite e para deslocar as práticas para espaços menos visíveis. A aplicação das leis seguiu linhas de classe. Casas de luxo, quando bem conectadas, frequentemente obtinham tolerância tácita. Espaços menos refinados, que serviam a camadas populares, eram alvo fácil de moralismo e repressão. Assim, o aparato legal não foi apenas um instrumento de controle, mas também, paradoxalmente, de reprodução de privilégios. Vinhete arquetípica, o dia do prendimento, reconstrução imaginativa. Lembro-me de uma manhã cinzenta, em que a cidade parecia ter acordado com um rumor novo. Um jornalista excitado batia na porta de uma delegacia e, em menos de uma hora, uma carruagem levou até ali oficiais de jaqueta polida. A casa que visitaram tinha fachada discreta. A escadaria interna cheirava a verniz. Havia um jardineiro que olhava de longe e uma cozinheira que escondia o avental no armário. Diante das testemunhas,
Os oficiais fizeram perguntas rápidas, anotaram nomes, interrogaram com um ar de grandeza moral. A madame recebeu as ordens com o rosto imperturbável. As cortesãs, algumas pálidas, outras com as mãos trêmulas, foram instruídas a guardar silêncio. Na imprensa, o acontecimento virou manchete moralizadora por dias. Fora dos holofotes, porém, os mesmos homens que clamavam por decência continuaram a frequentar salões similares, e pouco tempo depois, acordos por baixo da mesa recomporiam circuitos de proteção. A cena deixou uma sensação amarga. A lei subiu ao palco para uma performance de vergonha, enquanto o cotidiano do lucro e da sobrevivência se adequava às novas regras. Imagem sensorial. O papel da intimação farfalhava nas mãos do escrivão. O metal das algemas cintilava sob o sol que entrava pela persiana. O cheiro do café que alguém esquecera na bandeja evaporava como se quisesse apagar o resto. As moralidades públicas, assim, funcionavam muitas vezes como gestos performativos, que definiram culpados convenientemente expostos, preservando, por outro lado, redes de privilégio. O resultado foi a criação de um mercado que aprendeu a se deslocar. O que não podia existir à vista migrou para clubes privados, só se abria sob convite, ou passou a ser mediado por intermediários que atuavam como filtros e garantias de discrição. Guerra, mobilidade e a reconfiguração do mercado noturno. As grandes convulsões do século XX, guerras, migrações em massa, mudanças tecnológicas, reconfiguraram profundamente a sociabilidade noturna. Homens em trânsito, frotas que ameaçavam ou protegiam costas, bases militares próximas a portos e rotas de comércio. Todos esses elementos alteraram a demanda por espaços de companhia e afeição. Casas próximas a núcleos militares muitas vezes se transformavam em pontos de encontro para quem buscava uma pausa na dureza do campo. Em outras ocasiões, a presença de tropas acentuava repressões e controles. Panorama analítico. A mobilidade amplificou a circulação de bens culturais e comerciais que refinaram ou padronizaram estéticas. No lado prático, a presença de grandes contingentes humanos em áreas urbanas criou demandas por serviços de entretenimento que iam desde apresentações públicas a ambientes privados mais sofisticados. Ao mesmo tempo, conflitos e regimes autoritários também trouxeram censura, vigilância estatal e, em ocasiões, políticas de repressão que visavam limpar a cidade de imoralidade presumida, às vezes como parte de projetos modernizadores. Vinhete arquetípica, a noite antes da partida. Reconstrução imaginativa. Em uma cidade que se preparava para a partida de um grande contingente, a casa de luxo estava mais cheia do que o costume. Havia uma urgência nas conversas, um perfume de despedida. Um oficial, com medalhas discretas no peito, pediu uma companhia que o escutasse sem julgar. Era a última noite antes da travessia. Ela, a cortesã, ouviu suas memórias de infância e respondeu com perguntas que o mantiveram humano por algumas horas. A conversa se desdobrava como um tecido em que ambos sabiam que o nó final seria a ausência. Pela manhã, ele partiria. Ela talvez guardaria o presente que ele deixara. Uma pequena lembrança que mais tarde poderia pagar um adiantamento ou um vestido novo. A cidade, por sua vez, voltaria à sua rotina de negociações e esquecimento. Imagem sensorial. O metal do copo gelado que o oficial apertava. O barulho distante de motores que prometiam partida. A brisa que entrava pela janela, salgada e impessoal. Tecnologias, visibilidade e a rede do luxo. Com o avanço das comunicações e do transporte, novos arranjos comerciais se tornaram possíveis. O telefone, a fotografia, depois a internet, foram desconstruindo a noção de lugar fixo e reconfigurando como a clientela se articulava. Agências de acompanhantes, clubes que operavam por reservas, perfis que circulavam em revistas e, mais tarde, em plataformas digitais, mudaram o desenho do mercado de alto padrão. O luxo deixou de depender exclusivamente de uma fachada imponente e passou a ser também um serviço filtrado, com códigos, reputações e recomendações privadas. Panorama analítico.
A tecnologia amplificou a descrição e, ao mesmo tempo, a tornou transparente de outro modo. Avaliações, referências e redes de confiança passaram a ter peso econômico. Para quem oferecia serviços, isso significou novas formas de gestão da carreira: autopromoção, especialização, curadoria de imagem. E, para as casas tradicionais, uma pergunta tornou-se central: como manter o ar de exclusividade em tempos em que a informação circulava mais rápido? Muitas respostas passaram por private clubs, códigos de convite e serviços sob medida que anunciavam um tipo de experiência intangível, quase ritualística. Vinhete arquetípica, a agência moderna, reconstrução imaginativa. Em um escritório discretamente iluminado, uma mulher coordenava reservas que vinham por mensagens criptografadas. Ela conhecia os gostos de clientes com sobrenomes que não se revelavam em público. Sabia combinar vozes, afinidades culturais e horários como se montasse pequenos concertos. Havia um mapa de reputações que consultava com atenção. Recusava, muitas vezes, propostas que pareciam desbotar a marca de seus serviços. Para ela, o trabalho exigia habilidade comercial e um senso estético apurado. Cada encontro era um produto curado, cada retorno, um selo de aprovação. Ao mesmo tempo, carregava a consciência de que o circuito novo não apagara as desigualdades, apenas as deslocara em códigos mais sutis. Imagem sensorial. O brilho frio de uma tela, o pipilar de notificações como pequenas batidas no pulso, o cheiro já quase simbólico de uma sala de reuniões onde o contrato se selava com um aperto de mão. Colonialismo revisitado. Perfis, categorias e hierarquias transnacionais. Voltando ao mapa do mundo, é preciso dizer que o legado colonial ainda pulsa na configuração contemporânea do luxo noturno. As hierarquias estabelecidas por impérios e rotas comerciais não desapareceram. Transformaram-se em estilos, gostos e circuitos turísticos que, com a globalização, se sofisticaram. Em muitas capitais pós-coloniais, a demanda por experiências exóticas foi convertida em oferta de serviços, às vezes embrulhada em cosmopolitismo. As fronteiras do desejo foram atravessadas por desigualdades econômicas tão presentes quanto antes. Panorama analítico. O turismo de alto padrão e o mercado de entretenimento pago replicaram em larga medida padrões de diferenciação racial e econômica. A procura por experiências autênticas podia se combinar com preferência por um estereótipo refinado do que era considerado cosmopolita. E nessa construção se embalaram relações de poder que nem sempre eram declaradas. Empresas que organizaram viagens de luxo e estadias em hotéis de prestígio passaram a oferecer pacotes que incluíam entretenimento privado, e a cadeia de agentes que mediam essas relações se expandiu. Vinhete arquetípica, a varanda sobre o porto, reconstrução imaginativa. Num hotel que olhava para um mar antigo, um casal estrangeiro contratou uma noite que prometia a cidade reinventada. Trouxeram olhos de curiosidade, carteiras recheadas e a expectativa de que a noite confirmasse sua visão do lugar. A companhia que lhes foi oferecida era polida, sabia dar nome às coisas locais sem cair no vulgar. Falava uma língua que misturava cordialidade e técnica de entreter. A transação parecia perfeita. Eles pagavam por uma imagem, ela lucrava por sua presença. Ao final, ambos voltaram para quartos que se pareciam com vitrines. A cidade, porém, ficava com as marcas invisíveis dessa economia. Ruas que alimentavam turistas e cantos onde as oportunidades eram raras. Imagem sensorial. A luz amarelada das luminárias refletindo no casco dos navios. O som distante de riso em um terraço. O gosto seco de um drink servido com gelo fino. Ambivalência, agência e estratégias de resistência. Ao falar de escolhas individuais, convém evitar reducionismos. Muitas pessoas encontraram, em ambientes de luxo, formas de construir autonomia relativa, poupar, comprar itens que funcionavam como capital cultural ou social, estabelecer redes de proteção mútua entre colegas. Ao mesmo tempo, forças estruturais, falta de educação formal, precariedade econômica,
normas de gênero, limitavam trajetórias e tornavam as opções frágeis. Panorama humano. A agência aparece em gestos inesperados. Uma mulher que economiza por anos para mandar um sobrinho à escola. Um trabalhador que usa os lucros para abrir um pequeno comércio. Uma comunidade que cria formas de apoio quando uma integrante adoecia ou era presa. Essas estratégias de sobrevivência e de ascensão são parte da história tanto quanto os sinais de exploração. Reconhecer isso é fundamental para não reduzir tudo a um esquema moral simplista. Vinhete arquetípica, a costura do futuro, reconstrução imaginativa. Havia uma costureira que sempre trabalhou nos bastidores de uma casa. À noite, fazia ajustes, remendos e transformava roupas em afirmações. Um dia, com o dinheiro acumulado, abriu uma pequena oficina onde ensinava jovens a cortar tecido e a fazer acabamentos finos. Sua oficina era uma espécie de ilha. Ali, o trabalho noturno se convertia em rotina monetária e em promessa. Não apagava as marcas do passado, mas oferecia um porto onde as escolhas se ampliavam um pouco. Em conversas tidas entre um ponto e outro, falava-se de planos, de netos e de viagens que ainda poderiam acontecer. Imagem sensorial. O cheiro de alfinetes e cola de tecido, a luz de uma lâmpada que iluminava um molde, o som das tesouras abrindo caminhos no tecido. Mudanças contemporâneas, espetáculo, consumo e regulamentações híbridas. Nas últimas décadas, o mercado do luxo noturno diversificou-se. Clubes privados, serviços de acompanhantes, residências que funcionam como espaços de entretenimento sob medida, ambientes de show que mesclam dança, gastronomia e companhia, tudo isso forma um mosaico onde o luxo se manifesta em novas linguagens. Em algumas cidades, optar por regularizar determinados espaços foi uma escolha estratégica. Regularizações que buscavam controlar, tributar e, com isso, reduzir riscos. Em outras, a criminalização persistiu, empurrando a prática para zonas mais precárias. Panorama analítico. As políticas contemporâneas tendem a oscilar entre duas abordagens, a tentativa de gerenciamento público e a repressão seletiva. A gestão, quando bem pensada, pode incluir proteção legal, acesso a serviços de saúde e mecanismos de denúncia. Quando ancorada em moralismo, tende a estigmatizar e enfraquecer as redes de apoio. O mercado de luxo, por sua vez, respondeu criando instituições simbólicas, códigos de ingresso, reputação curada, serviços que prometem experiência e anonimato. O desafio público permanece: como equilibrar a liberdade de escolha, a proteção contra a exploração e a igualdade de direitos? Vinhete arquetípica, o clube contemporâneo, reconstrução imaginativa. Em um edifício disfarçado de galeria, havia um clube cujo acesso se fazia por um convite fechado. Do lado de dentro, um salão com móveis desenhados por um jovem arquiteto, música ao vivo cuidadosamente escolhida e pequenos recantos privados. Um homem de meia-idade, colecionador e discretamente conhecido por seus jantares, pagou uma quantia para reservar uma mesa e uma apresentação privada. Não se tratava apenas de satisfazer uma necessidade imediata, mas de participar de um ritual de classe que o reafirmava. Para as profissionais que trabalhavam ali, o contrato previa segurança na porta, acordos claros de pagamento e uma curadoria que, em tese, as protegiasse de propostas perigosas. Ainda assim, fora do clube, poucas garantias legais existiam. O ambiente seguia sendo uma ilha de regras próprias dentro de um mar de incertezas. Imagem sensorial. O som abafado de conversas atrás de painéis de madeira, o brilho suave de lâmpadas embutidas, o gosto de um drink que traça memórias. Crítica final e síntese. Brilho, sombra e responsabilidade. Ao longo dessa viagem, desde os salões cerimoniais até os clubes contemporâneos, há um fio que se repete. O luxo produz formas de valor que, em simultâneo, ocultam desigualdades. O brilho seduz porque promete ordenamento e beleza. A sombra permanece porque, muitas vezes, sustenta relações assimétricas de poder. Dizer isso não é reduzir os atores a vítimas nem a heróis. É, antes, insistir na necessidade de um olhar que consiga ver estrutura e pessoa, política e desejo,
mercado e vulnerabilidade. Síntese analítica. 1. O lado elegante da prostituição mostrou-se como um mercado que transforma a atenção em prestígio. Essa transformação foi historicamente mediada por costumes, estética e redes de proteção que favoreceram privilégios. 2. Leis e moral pública atuaram de forma ambivalente, ora buscando proteção, ora servindo a espetáculos de punição seletiva. A consequência foi a produção de clandestinidades e novas formas de mercado. 3. Guerras, tecnologia e globalização deslocaram as dinâmicas, criando canais modernos de intermediação que, ao mesmo tempo, ampliaram oportunidades e reproduziram desigualdades. 4. Nas trajetórias individuais se misturam agência e coerção. Reconhecer essa ambivalência é um imperativo analítico e ético. 5. O legado contemporâneo inclui formas institucionalizadas de entretenimento pago e turismo de luxo que reproduzem antigos arranjos de diferença sob aparência renovada. Clímax interpretativo, o verniz que não apaga. O ponto culminante desta narrativa não é uma vingança moral nem uma glorificação do passado. É perceber que o verniz do luxo nunca foi neutro. Ele serve funções estéticas, simbólicas e econômicas, mas também funciona como tampão que protege privilégios e esconde realidades. Quando olhamos para trás, entendemos que cada lustre aceso também projetou sombras longas. Saber disso exige de nós duas coisas: compreensão histórica e compaixão prática. Conclusão noturna, convite à reflexão e à empatia. Ao fechar as cortinas desta longa viagem, não deixo a última palavra ser a condenação simplista nem o encanto irrestrito. Ofereço antes uma convocação. Olhemos para essas histórias com a sensibilidade de quem admite contradições. Reconheçamos a habilidade de quem trabalhou nas casas de luxo, a aspiração de quem buscou, por meios muitas vezes limitados, escapar da precariedade. E também reconheçamos as estruturas de poder que tantas vezes empilharam privilégios sobre miséria. Se há uma resposta coletiva que se desenha aqui, ela é dupla. Por um lado, políticas que tratem de reduzir vulnerabilidades reais, acesso à educação, alternativas econômicas, proteção legal. Por outro, uma atitude pública que deixe de fingir que a moral performada em certas ocasiões equivale à justiça. São caminhos difíceis, cheios de arranhões, mas talvez seja neles que se encontre alguma cura para as sombras projetadas pelo brilho. Nota breve e necessária sobre temas sensíveis. Esta narrativa tratou de exploração, desigualdade e escolhas pessoais. Onde a história descreve situações de coerção ou violência, a intenção foi a de oferecer contexto e compreensão, não sensacionalismo. Casos concretos exigiriam investigação específica e fontes verificadas. Aqui, quando houve necessidade de reconstrução, indiquei explicitamente que se tratava de imaginação responsável. E, por fim, uma pergunta para partilharmos esta noite. Onde você ouviu pela primeira vez uma história sobre o lado elegante da prostituição? Com quem acha que essa palavra deve ser compartilhada? Se esta viagem noturna despertou curiosidade, deixe nos comentários sua impressão. E se achar que outros podem gostar desse tom de história para dormir, compartilhe com alguém que se apeteça por narrativas que iluminam tanto quanto nos convocam a pensar. Obrigado por me acompanhar até aqui. Que o brilho das luzes não nos cegue para as sombras que precisamos transformar.